Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos que Jesus Cristo é Senhor de Davi. No livro de Marcos, capítulo 12, versos de 35 a 40, Marcos 12, versos de 35 a 40, ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão a condenação mais severa. Olha, os doutores da lei, os mestres da lei, eles diziam que o Cristo seria filho de Davi. E olha, era filho de Davi, porque era descendente de Davi. As profecias do Velho Testamento sempre deixaram claras que Jesus, o Cristo, ele viria da linhagem de Davi. E Jesus veio da linhagem de Davi. José era da linhagem de Davi. E, portanto, Jesus era da linhagem de Davi. Por isso que José e Maria foram a Belém para o recenseamento onde Jesus nasceu, porque Belém era a casa de Davi. Davi era de Belém. Ele fundou a cidade de Jerusalém, que se tornou a capital. Jerusalém passou a ser chamada a cidade do grande rei. Mas Davi, a tribo de Davi, que era a tribo de Judá, ela era belenita, lá em Belém. Belém era a cidade deles. Então, Jesus era o Cristo, era descendente de Davi. Mas o próprio Davi, ele reconhece, nesse texto citado aqui por Jesus, um texto que está lá no Salmo 110, o verso 1, Davi reconhece que Jesus, que o Cristo é maior do que ele. E por que Jesus Cristo é maior do que Davi? Davi foi um grande rei, mas Davi era um homem, segundo a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem. Ele era filho de Jessé, ele morreu, foi sepultado e o túmulo dele ficou lá com seus ossos. Jesus é filho de Deus. Ele é Deus encarnado. Ele morreu, Davi não morreu pelos pecados dos outros. Ele não viveu sem pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Ele morreu, ressuscitou e vivo está. Por isso, ele é superior a Davi. Ou seja, Davi foi um grande rei e Jesus é o Rei dos Reis. Davi foi um grande senhor, Jesus é o Senhor dos senhores. Por isso, ele faz questão de dizer que ele é superior a Davi. E o próprio Davi reconhece isso. E quando Jesus ensinava isso, os judeus ficavam maravilhados, porque ele era alguém que tinha grande sabedoria. Só que Jesus ele faz questão de dar um alerta. Jesus diz o seguinte, ele chama a atenção: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receberem saudações nas praças e de ocuparem lugares mais importantes na sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. Será que nós pastores temos sido diferentes desses mestres da lei do judaísmo? Será que a gente não vê nós pastores brigando pelos melhores lugares? A gente não vê pastores dando cotovelada para estar próximo de autoridades? Muitas vezes um governador, um prefeito, e eles fazem questão de estar lá, e mais fazem questão de sentarem nos melhores lugares. Tive um aluno no seminário, que hoje é um colega de ministério, e ele conta que ele morava numa certa cidade do interior e ele chamou o pastor, falou: pastor, eu quero que o senhor faça o meu casamento. E o pastor falou: olha, é uma alegria fazer o seu casamento, mas eu quero te lembrar uma coisa: na recepção eu quero uma mesa especial para mim e para minha família, só nossa, separada, para que todos vejam que eu estou lá. Gente,
Isso é um fariseu, não é? É ou não é um fariseu? É ou não é um mestre da lei que gosta de ter esse destaque? Olha, eu creio que o líder tem que ser servo. E mais, se estamos num churrasco, se estamos num almoço, por que que a liderança vai ser servida? Na minha concepção, a liderança vai servir. É ela quem deve servir. Por quê? Exemplo. E por que deve dar esse exemplo? Porque Jesus é o nosso exemplo. Eu fico muito preocupado quando eu ouço uma frase, eu ouço muitas vezes a pessoa dizer, não, a gente precisa sempre honrar o nosso pastor. Essa honra ela é complicada, porque normalmente ela precede a ruína. O pastor não precisa ser honrado, ele precisa ser amado. E mais, se ele for um pastor com o coração no lugar certo, diante dessas honrarias, ele vai se sentir mal, porque aí não é o seu lugar, ele sabe disso. Então, é fundamental entendermos, Jesus, que é maior do que Davi, ele serviu. Se nós queremos andar com ele, ser servos dele, nós devemos servir como ele serviu. Que Deus nos abençoe, tenha um bom final de semana. Domingo, 19 horas, temos a live do nosso culto nas redes sociais, né? Está no YouTube, né? Da Igreja de Cristo, Primeira Igreja de Cristo, Itaguatinga, e estaremos de volta na segunda-feira, se Deus quiser. Bom final de semana, fique com Deus e até lá.